o impacto que isso não pode ter na nossa curva. E dá para fazer uma ilação sobre isso, dizer que, olha, se essas pessoas estão acreditando em fake news, e as fake news são não só sobre o vírus chinês, mas sobre como se curar do coronavírus, ou como ser imune ao coronavírus, ou como fazer um autodiagnóstico, essas pessoas podem adoecer, elas podem morrer e elas podem contribuir para que o vírus chegue nos seus familiares, nos seus amigos, nos seus colegas de trabalho, etc. Isso é extremamente grave, extremamente grave. E a gente precisa começar a falar sobre isso mesmo, porque a cada mês alguém fala que, olha, daqui a pouco a gente consegue sair da quarentena. Mas como as pessoas estão sendo bombardeadas com informações erradas sobre como se cuidar, nosso fim de quarentena fica cada vez mais longe, né? É desesperador. Diferente da Europa, né? E as pessoas estão usando exemplos europeus de países que cumpriram com regras duríssimas, né? Inclusive policiais na rua, dispersando aglomerações de mais de 2 pessoas, né? Assim, coisas que não aconteceram no Brasil até hoje, até nos estados que são vistos como exemplo, né? São Paulo, João Dória fazendo as medidas seguindo a OMS, né? Mas as pessoas estão viajando, estão utilizando da mídia séria, né? Por exemplo, trazendo uma mídia exterior, traduzindo e falando, a Itália está abrindo, Espanha está estudando abrir, e achando que isso vai se aplicar a uma realidade brasileira, quando, gente, não vai. É outro cenário. Vai, eu tenho colegas que moram na Europa e que as únicas possibilidades de você poder sair de casa era passear com o cachorro, sozinho. Você não poderia, por exemplo, sair em casal para passear com o cachorro sozinho, com o seu cachorro, não pode se comunicar com ninguém na rua, ou ir ao mercado, o mercado mais próximo da sua casa. E também, sem se comunicar com ninguém, o mercado fazia fila para que não ultrapassasse um número determinado de pessoas dentro do mercado. A nossa realidade não está nem um pouco perto disso, né? Então não dá para a gente se fiar nesses exemplos no exterior, inclusive porque é isso, o brasileiro ele é muito engajado com fake news, ele é muito engajado com redes sociais, diferente do europeu que usa um pouquinho menos o WhatsApp, por exemplo, do que a gente, e é só você olhar para a janela do lado de fora e ver quantas pessoas estão na rua bebendo, se abraçando e vivendo uma vida normal, e imaginar o impacto que isso vai ter nas próximas semanas e talvez nos próximos meses, né? Sobre essa questão, Laura, ainda porque assim, a gente tem essa questão do outro falar que é fake news, né? O lado de lá, se é que existe um lado, mas apontam o lado de cá como nós propagadores da fake news, né? Por conta de várias questões. E muita coisa que é verdade, que é um fato, é usado como um recorte para virar uma fake news. Muitas vezes a fake news ela não surge, eu vou abrir aqui o computador e falar, a Laura fez isso, e inventar na minha cabeça. Eu vou pegar algo que você falou de fato e dentro de um recorte, aí eu vou deturpar a informação e o que você disse. Isso talvez seja a principal arma, desses propagadores de fake news? Não sei se principal, é uma das, né? São uma série de táticas que eles utilizam. Uma das é tirar coisas de contexto, né? Outra é você inflamar determinados conteúdos, ou, por exemplo, uma tática muito comum no Facebook é você criar grupos, por exemplo, eu amo Flamengo, e aí você chama um monte de gente, engaja as pessoas, e depois que aquele grupo tá bombando e tem milhões de pessoas ali, você começa a mudar o tom do grupo, enquanto administradora, mudar o tom do grupo, o tipo de postagem que você faz, o tipo de engajamento que as pessoas têm. Aí, quando começa uma eleição, você muda pro nome de um político, e aquilo se torna uma outra coisa, e você que está ali dentro nem percebeu que aquilo, na verdade, não foi um movimento orgânico, foi um movimento orquestrado e coordenado, né? Ou, por exemplo, você colocar um monte de robô no Twitter conversando e dialogando sobre um tema, numa determinada perspectiva. Então, isso aconteceu na caravana dos imigrantes, debate sobre a caravana dos imigrantes nos Estados Unidos. Mais de 50% da conversação online era feita por robôs. Então, você, pessoa física, viva, de verdade, humana, navegando no Twitter, não conseguia saber se aquelas opiniões estavam sendo emitidas e aquela conversa que você estava se engajando era uma pessoa de verdade ou era um robô. Você cria um ambiente
de pertencimento ali com tecnologia, sabe? Tem uma série de táticas nefastas, mas, de fato, uma super importante é você pegar histórias e colocar elas em outro contexto. Mas o começo da sua fala tem uma coisa importante. Não é só um lado do espectro político que dissemina desinformação. Não dá para colocar um só inimigo, nem no Brasil e nem em outros países. Desinformação tem sido uma tática política e uma arma de guerra para todo mundo. O que eu consigo afirmar para você, que eu tenho dado efetivamente, é que nos Estados Unidos, por exemplo, a gente começou a estudar ano passado como que já estava sendo o debate de republicanos contra democratas para as eleições que vão acontecer esse ano. E a gente percebeu que todo mundo compartilhava desinformação, todo mundo criava fake news, só que as fake news contra os democratas, né, sobre os democratas, eram 2 vezes mais. Então tinha muito mais fake news provavelmente feita pelos republicanos do que feita pelos democratas. E naquele momento, por exemplo, você já conseguia... a gente conseguiu entender que tinha tanta desinformação acontecendo que era o suficiente para alcançar todos os eleitores registrados nos Estados Unidos pelo menos uma vez. Isso há meses atrás. Imagina o que não está acontecendo agora. Assim. É um alcance gigantesco, bizarro, sei lá, 8 meses antes da eleição. Imagina o quanto que essas pessoas não estão preparando o terreno para quando de fato forem escolher o próximo presidente. Agora, eu tenho duas dentro ainda de 2 coisas que você citou. A primeira ainda pegando dessa parte final. Porque, assim, uma informação apurada por um veículo tradicional, pela Folha de São Paulo, beleza, apurada, mas, de alguma forma, isso acaba não acontecendo. Por exemplo, uma demissão de um ministro, algum furo e que, no fim das contas... algo muda e aquela manchete em questão de 3, 4 dias ou de mais tempo, enfim, pode ficar como uma manchete ultrapassada, defasada, e aí ser considerada fake news, o problema, acho que a questão é essa, é você tratar erros que o jornalismo pode cometer, porque estamos falando de humanos e não de robôs, no caso aí sim, né? Isso deve ser considerado fake news? Pergunta boa. Olha, se você for olhar dentro do conceito do que é fake news, sim, com certeza. A diferença, eu acho, Léo, é que quando um jornal erra, ele, em geral, é obrigado a publicar um erramos. Ele dá direito de resposta para as pessoas. Você consegue pleitear isso, né? Nas redes sociais isso não acontece. Então, erro humano, ele sempre vai ser passível de acontecer em qualquer profissão, inclusive no jornalismo, e muitas vezes não tem intenção, né? Não foi feito na maldade, de fato é um furo jornalístico, uma fonte que te contou uma coisa, e quem trabalha com política sabe, às vezes a cada 5 minutos a vontade política muda. E isso não tem problema. Né? O problema é você perpetuar um erro como se fosse verdade e não dar para as pessoas acesso à informação corrigida. Então, uma série de vezes assistindo o jornal na TV, a gente viu repórter tendo que falar: ontem dissemos que, né, tal coisa aconteceu e a gente errou e não era verdade, isso aconteceu. Às vezes por medida judicial, às vezes não. Mas existe já algum nível de regulamentação e de pressão para que os grandes canais de mídia façam esse tipo de correção da informação, coisa que não acontece com todo o conteúdo online que é compartilhado nas redes sociais. Mas mesmo assim, chamar de fake news, será que é o certo? Ou falar, não, é uma informação errada, a tal da barrigada que a gente chama no jornalismo, não é melhor separar o que é o trabalho sério do jornalismo que pode conter erros dessa questão dessa máquina de inventar informações? Eles acabam até usando, né? Eles acabam até usando o erro jornalístico como fake news para inflamar mais ainda as bases deles, né?
Sim, toda vez que alguém erra ou toda vez que alguém publica uma coisa que você não gosta, você chama de fake news, porque aí justamente é um termo que já ganhou uma popularidade de gigante de ser usado uma pessoa contra outra. É uma notícia errada, né? Ou uma notícia falsa? Qual que é a diferença entre elas? Eu concordo, eu entendo o que você está falando. Erro acontece, assim, erro acontece. E as pessoas utilizam do erro, às vezes, de algumas pessoas para descredibilizar toda uma carreira de um jornalista, por exemplo, e atacá-lo. Isso acontece. Só para fechar esse assunto que eu toquei e você também falou, a respeito dos robôs. Porque muito se questiona e aí você vai lá, você é o robô. Um bot do Bolsonaro responde, sei lá, no Twitter, vai, sai daqui, seu robô. Aí o cara posta a foto com o filho, tipo, ó, aqui, ó, o robô aqui, ó minha mulher aqui, ó, meu filho. Mas existe robô humano? Essa é a questão. Porque me parece que sim, né? Porque são pessoas que elas se organizam pra replicar várias coisas, elas fazem um trabalho de robô, porque às vezes o cara acha que você chama ele de robô, eu vou te desmascarar, eu não sou robô, coisa nenhuma. Existe? Eles comem, o que se alimentam, eles amam, têm sentimentos? Hoje em dia tem uma guerra de narrativa aqui no Brasil sobre quem é robô e quem não é, né? Tem pessoas que ou fazem parte de redes pagas para ajudar a coordenar o trabalho dos robôs e ajudarem a disseminar isso. E tem pessoas que simplesmente são pessoas que resolveram se engajar politicamente depois de verem toda uma narrativa correndo ali sobre determinado aspecto político e que tem orgulho de se chamar de robô porque estão disseminando um conteúdo sem analisar cada coisa, né? Então, eu não chamaria de robô humano, mas tem muita gente se auto-intitulando robô para tentar descredibilizar o fato de que tem sim muito robô sendo utilizado, né? Então, é isso que ele tem que falar. Boa parte do conteúdo contra isolamento social nos Estados Unidos está sendo bombado por robô. Então, todo robô é controlado por um humano, só que o impacto que você, humano, tem sentado na frente do computador, escrevendo, compartilhando, é muito menor do que uma máquina, uma inteligência artificial que você cria e ela consegue atingir muito mais gente, ela consegue trabalhar muito mais rápido, porque um computador não é um humano, né? E eu acho que as pessoas terem comprado esse discurso que são robôs, inclusive, faz parte da máquina de desinformação para descredibilizar os estudos que demonstram que robô é um problema e que a gente precisa lidar com os robôs de alguma forma, né? A gente precisa conseguir saber com quem que a gente está falando, porque hoje em dia é difícil. E tem tecnologia, as plataformas têm tecnologia para descobrir, em grande parte, quem é robô e quem não é, de fato, né? É diferente o tipo de comportamento, o IP, a velocidade com que posta um humano do que com que posta um computador calibrado para ficar compartilhando coisas. Já que você tocou no ponto inteligência artificial, Laura, e, assim, quem hoje está, né, liderando o desenvolvimento de inteligência artificial são as Big Techs, né, a Microsoft, o Facebook, a Google, a Amazon, etc. Na sua visão, elas estão jogando a favor ou contra da gente nesse momento, assim, hoje, presente da história da humanidade, né? E assim, elas estão cooperando o suficiente com as autoridades, né, com os governos que já estão mais para frente, mundo afora, em relação a uma regulamentação dessa colheita de informação de cada ser humano, né, desse asset valioso que é a data, né, a informação de cada indivíduo, que aqui no Brasil hoje é feito praticamente desregulado, né, tirando o marco civil da internet, a gente ainda tem uma brecha, na verdade é uma grande brecha, a gente ainda está, né, engatinhando nessa legislação. Então, queria saber um pouco da sua visão assim, sobre o papel dessas empresas e como esse lobby está funcionando em relação aos poderes legislativos aqui no Brasil e mundo afora. Olha, elas têm agora, recentemente, começado a tomar algumas atitudes. A gente considera essas atitudes bem-vindas, porém insuficientes com o tamanho do desafio que a gente está vivendo. O problema é muito maior do que as medidas que elas estão tomando. O problema, Léo, é que ninguém quer ser regulado, né? Ninguém que vai ser regulado gosta de ser regulado, não é uma coisa que ter uma legislação sobre você, se nunca teve, sobre o seu trabalho, aquilo que você faz, é difícil de aceitar.
o que já foi feito no mundo em relação a isso? Tem países que têm legislações que são ruins e que são ineficazes, que criminalizam